que o Mestre Divino abençoe. Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Foi Protágoras, filósofo sofista pré-socrático, quem afirmou uma sentença que ficaria escrito nos painéis da filosofia ancestral. O homem, disse ele, é a medida de todas as coisas. Essa expressão de Protágoras possui um componente básico de uma filosofia que surgiria séculos depois, o humanismo, porque nela o homem é a medida de todas as coisas, apresenta-se de maneira lógica, objetiva e insofismável a realidade de que o homem deve ser elevado na sua dignidade e colocado como criatura humana com as suas potencialidades, ainda na época não reconhecidas. Essa expressão de Protágoras sintetiza de maneira básica e basilar a ideia do humanismo que deveria tomar conta da Europa em particular e do mundo em geral a partir do século XIV, quando as ideias de Biondi, de Pico della Mirandola e de outros filósofos e pensadores, políticos e artistas, de alguma forma tentavam libertar-se do tabu dogma das instituições religiosas que estabeleciam a ideia do teocentrismo e colocar a criatura humana no centro do pensamento filosófico e cultural para ser elevada na sua dignidade, para ser erguida nas suas potencialidades e poder ser homenageada, ser louvada e ser ressaltada as suas características mais virtuosas. O humanismo, pensamento extraordinário que naturalmente convidou a criatura à revitalização da cultura ancestral, deve também à sua necessidade de voltar às bases das grandes obras clássicas do passado. E foi mais ou menos no século XIV, nessa ideia de pensamentos que surgiriam a partir de vários pensadores para colocar a criatura humana no centro, é que as obras clássicas, particularmente aquelas da antiga Roma, vertidas do latim, e também as obras clássicas da Grécia Antiga, deveriam ser agora convertidas ao árabe e a outras línguas, para chamar a atenção da criatura que poderia agora consultar as obras clássicas da filosofia de todos os tempos, nos idiomas específicos, nos idiomas da sua pátria, da sua nacionalidade. O acesso à cultura, ao conhecimento, deveria caminhar em posse paralelo ao humanismo que surgia e que deve ter as suas bases, as suas raízes a partir do século XII, quando os grandes pensadores abrem as universidades da Europa, particularmente envolvidos e engolfados no pensamento de Orésio, o grande pensador, que talvez pela primeira vez começa a falar a respeito do ser humano como sendo objeto de estudo, merecendo, portanto, uma atenção maior do que até então, particularmente na noite medieval que se abatia sobre a humanidade, era desconsiderado. Considerado apenas pela visão teológica e religiosa tradicional, como sendo fruto do pecado, o pecado original, o pecado ancestral, e uma criatura que deveria ser subserviente aos dogmas, ao poder totalitário da religião que se associava com a política do mundo, para de alguma forma negar os seus valores culturais, os seus valores racionais. O que fez com que um grande pensador, tentando examinar a originalidade da palavra heresia,
uma vez que na Idade Média o livre pensamento era condenável ou condenado, era reprimido, era criticado. A criatura não podia pensar senão submeter-se à imposição dos poderes totalitários. É assim que as ideias de Orésimo devem incendiar o pensamento cultural do século XII até o XIV. Mas o verdadeiro humanismo, aquele que começa a ficar célebre na cultura mundial, deve ter o seu apogeu no século XV, quando os grandes pensadores começam a divorciar-se das superstições ou das crenças ultramontanas do passado. E é nesse momento que as grandes ideias filosóficas do Renascimento italiano, que deveria vigorar no século XVI, também abraça aqueles conceitos básicos do humanismo, que mais tarde se tornaria humanitarismo e que deve vicejar no pensamento cultural e filosófico da humanidade na época, chamando a atenção para o ser humano, para a sua dignidade, para a sua capacidade de raciocinar de maneira livre, para a sua capacidade de interpretar os fenômenos da natureza, de entender o cosmos, de entender a sociedade que o cerca, de entender a sua própria realidade íntima, que ele era proibido de devassar em função das proibições, particularmente na Baixa Idade Média, e graças à organização social, desde o feudalismo até mais tarde, os grandes pensamentos que de alguma forma desembocaram nas perseguições religiosas, a contra-reforma, tanto quanto a intolerância em alguns bolsões da sociedade do século XVI, deveria perseguir, anatematizar, criticar e tentar destruir esses movimentos que tinham agora na arte, particularmente na Renascença italiana, o apogeu com o grande florescimento cultural dos grandes líderes, daqueles grandes pensadores que tentavam, através da arte pictórica, da arte barroca e até mesmo da arte sacra, agora colocar o ser humano como sendo digno de ser apresentado. Era natural que a intolerância religiosa, que o escândalo da fé ortodoxa se voltasse contra a ponto de estabelecer punições, sanções e até o tribunal do Santo Ofício mais tarde, diante dessas colocações consideradas rebeldes e agressivas à sociedade de então, que vai mais tarde vigorar ainda no século XVI, com o famoso movimento que ficou conhecido como humanismo inglês. O humanismo inglês, que tomou conta de vários pensadores e de vários intelectuais, deveria influenciar o futuro Collège de France. Os grandes pensadores da França, que ao lado deles, Montaigne parece se destacar nos seus pensamentos extraordinários de igualdade, tentando equalizar aquela visão ultrapassada, aquela visão de castas das sociedades que, nas aristocracias, através do preconceito, da fragmentação social, da anulação de determinadas dimensões sociais, agora tinha que colocar o ser humano na sua dignidade elevada para igualar, para dar os mesmos direitos, para dar um sentido de igualdade, uma igualdade que estaria na natureza, segundo esses filósofos, e é Montaigne que vai influenciar de maneira principal esse pensamento para desembocar mais tarde no famoso humanismo francês. E esse humanismo francês, que deve ter sido influenciado por vários pensadores, entre os quais se destaca Erasmo de Roterdã, o famoso protestante holandês, que, discordando dos pensamentos dogmáticos ortodoxos da religião da sua época, deve ter proclamado a dignidade do ser humano, a sua liberdade de pensar, a sua natureza íntima que não deve ser reprimida, os seus valores, as suas tendências, os seus impulsos, naturalmente que ao mesmo tempo que discordava da fé cega, ancestral e naturalmente questionando o cristianismo ortodoxo. Erasmo de Roterdã e outros pensadores devem ter sensibilizado a cultura que lentamente passa a se dividir. De um lado a intolerância religiosa, de outro lado a maioria dos intelectuais que compreendiam aquele movimento, que mais tarde deve ter sensibilizado outros que seriam mais tarde os pais da ciência, como Giordano Bruno, como Galileu Galilei, como Nicolau Copérnico, como Sir Isaac Newton e outros pensadores de vanguarda
igualdade. Porque na fé cega ancestral e na intolerância dogmática havia muita segregação social, étnica, racial, havia muito preconceito dentro da religião quando se estabelecia as divisões e o comércio religioso para diferenciar um crente, uma pessoa de fé e aquela que não tinha fé, que era apenas uma questão de situação socioeconômica, ao lado das questões da população em geral, do senso comum, do vulgar, que também estabelecia segregações humanas e diferenciações de crença, de sociedade, de raça, de valores intelectuais, de idealismo filosófico e cultural. É natural que esse conceito humanista, ou esses conceitos humanistas, lentamente aparece aqui e acolá, embora reprimido em grande parte pelo poder totalitário da instituição religiosa predominante, mais tarde com a reforma, as religiões que se derivaram da reforma também caíram de alguma forma em alguns erros da fé cega ancestral. Esse movimento, no entanto, não foi desaparecido, não desapareceu da terra, apareceu aqui e acolá de vez em quando, desde os pensamentos notáveis de Petrarca, o notável filósofo e pensador que profilgava contra a desigualdade e proclamava a favor da igualdade, a igualdade entre os seres humanos, porque, embora diferentes na aparência, possuem componentes básicos que unem as criaturas humanas entre si. Essas ideias que aparecem aqui e acolá vai mais tarde vicejar na psicologia pragmatista de William James, no século XIX, que também é humanista em gênero, número e grau, é humanista de nomeada, de alta estirpe, e que vai sensibilizar-se para abraçar essa postura essa que mais tarde deveria também sensibilizar na arte, na literatura, na poesia, conforme a poesia lírica de Schiller, que proclamava a humanidade como sendo toda irmã, que os seres humanos são iguais. Schiller, esse que sensibilizaria, por exemplo, artistas e poetas, entre os quais o próprio Ludwig van Beethoven, que abraça a poesia de Schiller em algumas das obras, entre as quais se destaca a famosa Nona Sinfonia, em que a sua parte coral, no último movimento, ele introduz o Ode à Alegria, a canção Alegria, conclamando a humanidade como irmã e seres humanos iguais, hoje considerado o hino da União Europeia, no quarto movimento da Nona Sinfonia, poesia lírica de Schiller. Esses pensamentos humanistas, que explodem e não desaparecem, embora a perseguição sistemática, devem ter chamado a atenção dos intelectuais de oleada. E é a partir do século XVIII que vários intelectuais, vários pensadores, uma elite verdadeira de estudiosos, como Voltaire, Montesquieu, Diderot e outros, que se sensibilizaram com esse pensamento e se levantaram para, no humanismo francês, desencadear um movimento que ficou conhecido como o iluminismo francês, a proclamação da igualdade entre os seres humanos na sociedade, a liberdade, os direitos, que deveriam desembocar nos grandes pensamentos da Revolução Francesa. E quando, a 14 de julho de 1789, ocorre naturalmente, de maneira histórica, a queda da Bastilha, aquele conglomerado, aquela estação de pólvora, para representar uma nova etapa na humanidade, uma nova época, e a proclamação dos direitos humanos, o iluminismo francês, com a sua enciclopédia, que proclamava o conhecimento humano para que a criatura saísse da ignorância, para que a criatura se libertasse da alienação política, da alienação social, da alienação religiosa, levantou-se para agora declarar de maneira enfática os direitos humanos, as igualdades, as liberdades democráticas. Naturalmente que naquele mesmo 1789, quando uma primeira Constituição foi estabelecida, limitada, adstrita e não permitindo necessariamente o ir e vir da criatura humana nos seus direitos integrais, na sua dignidade, o que foi mais tarde reformulado a partir de 1791. Quando nessa segunda Constituição, os seres humanos agora tinham, pelo menos de maneira teórica, a dignidade conclamada. E essa dignidade,
em agosto de 1948, quando a ONU, a Organização das Nações Unidas, de maneira enfática e sensibilizando a população mundial, faz a sua Declaração Universal dos Direitos Humanos, até hoje não respeitada, pelo menos em grande parte da sociedade, ou pelo menos em grande parte dos bolsões da sociedade, mas pelo menos é um avanço, é um progresso, o direito ao voto, o direito a ser votado também, o direito à saúde, ao lazer, à educação, o direito de todos os seres humanos ser tratados de maneira igualitária, de maneira humanizada, mesmo que na medida das suas diferenças, conforme os especialistas do direito e da sociologia hoje categoricamente afirmam. A grande verdade é que esse humanismo, que tem raízes ancestrais e que a partir ali do iluminismo francês conseguiu derrubar uma série de preconceitos de casta, sociais, o chamado direito divino dos reis, o sangue nobre, que deveria diferenciar a linhagem da monarquia da nobreza e da população dos camponeses e assim por diante, lentamente vai diminuindo a sua força, vai diminuindo a sua hegemonia para abrir espaço a uma nova proposta. É no século XIX que esse humanismo se transforma em um novo modelo de filosofia chamado humanitarismo, através de alguns teóricos, de alguns idealistas, de alguns pensadores que começam a fazer as primeiras colocações a respeito da filantropia, da ajuda social, da ação humanitarista, da ação humanitária, sensibilizando de alguma forma alguns segmentos da sociedade. Não, no entanto, todavia, não obstante, é nesse mesmo século XIX, na Grã-Bretanha, que a chamada Câmara dos Lordes, ou chamada Câmara dos Comuns, parece apresentar um pensamento filosófico para a segregação das criaturas humanas, a segregação social, uma nova casta na sociedade. E essa Câmara, esse movimento, deve desembocar mais tarde numa filosofia chamada utilitarismo. O utilitarismo filosófico, entre as coisas que estabelece, apregoava a ideia do explorar, do utilizar, da utilidade da criatura humana para explorar, para ter o prazer, o bem comum, o prazer pessoal. E esse utilitarismo que foi muito usado, principalmente na época ali na Inglaterra, quando se tornava industrializada as relações das grandes empresas da Revolução Industrial. E é natural que essa segregação deveria, de alguma forma, anular as grandes e belas colocações a respeito da filantropia, do humanitarismo. E esse pensamento utilitarista, que recebeu a reação de vários pensadores, entre os quais o pensamento pessimista de Friedrich Nietzsche, de Schopenhauer, de Kant, de Hegel, de Heine e de outros que se levantam para discordar dessa ideia utilitarista que rebaixava a criatura humana e estabelecia ou abria esse espaço para vários preconceitos, para a intolerância com chamadas minorias, com os chamados fracos, aspas, socialmente falando, os vulneráveis, os excluídos. E é natural que esse pensamento vigorou praticamente em todo o século XIX. Na virada do século XIX para o século XX, vamos encontrar uma nova mentalidade cultural que começa na economia e na política, o chamado liberalismo econômico ou liberalismo político, que defende a ideia da igualdade entre as pessoas, a igualdade de classes, a liberdade, os direitos igualitários. Esse liberalismo que teve entre os seus mais notáveis defensores, Adam Smith, o notável pai da economia contemporânea, e outros, deveria pregoar uma liberdade e uma igualdade que era uma espécie de ressuscitação ou, de alguma forma, renascimento daqueles ideais da Revolução Francesa, as eleições justas, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, o livre comércio, as relações internacionais de maneira não segregada, a luta contra a xenofobia e uma série de colocações que os grandes pensadores do liberalismo devem ter defendido na época. Ao lado disso, no entanto, embora esse liberalismo deveria vicejar na política e na economia, pelo menos, para influenciar a cultura popular, na mesma época, esse liberalismo que estava empolgado com os avanços da ciência, as conquistas científicas, a ciência também caminhava para uma nova mentalidade
realidade que começou a partir de 1878, quando William Crookes, o notável físico e químico da Inglaterra, no seu laboratório de ciências, nas suas investigações, detecta a matéria radiante. E o átomo, aquela partícula considerada não divisível pelos grandes pensadores do atomismo grego, eu cito o verso Demócrito, agora passava a ser divisível. E mais tarde as experiências do casal Curie na radioatividade e uma série de pensamentos na área da matéria, como é o caso da concepção de Einstein, que de alguma forma foi desconstruindo o mundo material compacto, denso, para mais tarde abrir espaço com Röntgen e mais adiante Bohr, Planck e os grandes pensadores da ciência que estabeleceram a teoria corpuscular da matéria, com João Dalton e outros, detectaram que a matéria é um engano dos sentidos. A matéria é uma ilusão dos sentidos materiais. E começou a desconstruir o mundo material, o mundo denso, que deveria abrir espaço para uma nova mentalidade cultural. No entanto, apesar disso, essa concepção recebeu uma visão pessimista dos cientistas que, empolgados por essas conquistas, particularmente até a década de 20 do século XX, até mais ou menos 1920, nas primeiras décadas, esses cientistas da física, agora da teoria da relatividade, da física nuclear que estava nascendo, da biologia que lentamente se transformava em biologia molecular, era natural que, empolgados, apesar de todas essas conquistas, em vez de terem uma visão agora diferente da realidade material que os cerca, tombaram uma visão pessimista, a ponto de vários pensadores, como é o caso de Claude Bernard, de Carlos Vogt, na Alemanha, e outros, declararam de maneira enfática uma visão pessimista a respeito do futuro, e de a ciência dominar praticamente tudo e explicar as coisas, eliminando qualquer possibilidade espiritual, espiritualista, teísta. E na mesma época, o notável William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, ao lado de Thomas Edison e outros, declararam de maneira enfática: chegamos à conclusão que a ciência praticamente descobriu tudo. E não damos mais 20 anos para a ciência descobrir praticamente tudo e não haver mais nada a conquistar. Essas ideias foram tão defendidas que nos Estados Unidos, em 1920 aproximadamente, chegou-se a uma comunidade científica a sugerir do governo americano fechar todas as empresas de patentes, porque já não se havia mais o que descobrir. Bem se vê que é um grande engano, que é uma grande ilusão. Esses pensadores, que embora brilhantes intelectuais, eram tanto presunçosos e emocionados com o avanço da ciência, porque no século XX, na época deles, depois, nunca se avançou tanto na ciência. Se avançou mais no século XX, dizem os especialistas, do que em toda a história da humanidade mesmo. As conquistas da ciência chamaram a atenção de tal forma que os especialistas da medicina estabelecem 4 períodos específicos que foram especiais a partir do século XX e que revolucionaram a nossa concepção. O primeiro deles é o período chamado da educação sanitária e mais tarde da asepsia, onde, através dessa proposta, se salvou muito mais vidas do que todos os antibióticos juntos reunidos. Essa proposta seria o primeiro período que reformulou a visão de saúde e de doença da humanidade. O segundo período, segundo os especialistas da literatura da medicina, seria o período em que há uma modificação na introdução de vacinas para os seres humanos, libertando-nos de uma série de problemáticas infecto-contagiosas, principalmente, de problemáticas orgânicas e, de alguma forma, projetando uma expectativa de vida maior. O terceiro período foi o período das cirurgias e das microcirurgias, particularmente, quando as microcirurgias, especialmente as microcirurgias cerebrais, deram uma outra vida, uma outra forma de vida, superando uma série de sequelas e de situações que no passado dizimavam populações inteiras, abrindo espaço para o último período que eles chamam de vírus-terapia, quando, através da inoculação do DNA, dos genes e dos cromossomas, a partir do projeto Genoma Humano, teremos e vamos ter, e já estamos tendo, a vírus-terapias, batalhando através da genética, das tendências ali do ácido ribonucleico
e hereditária. Essas colocações deslumbram os estudiosos da ciência, não obstante, embora todas essas conquistas, há desigualdades. De um lado, a religião, que encara as criaturas humanas de maneira geral, diferentes no sentido preconceituoso, pelo menos a fé cega, que no século XX estabeleceu uma série de tolerâncias também. A ideia da segregação, daqueles que são fiéis a determinada doutrina e aqueles que não são fiéis aos preconceitos. E de outro lado, a ciência materialista, que só vendo na matéria a única realidade, estabeleceu diferenças no mundo material, já que a única realidade é o mundo físico, o mundo percebido. Naturalmente que há uma série de divergências, de desigualdades, que não há explicação, porque como há Deus, para eles não há espiritualidade, não há religião, não há explicação que baixe nessas situações. As desigualdades materiais, as misérias, geraram em alguns idealistas a indignação, a ponto de, às vezes, bem intencionados, apresentar ideias de uma igualdade material absoluta, de uma igualdade total, ou de regimes governamentais, administrativos, que teriam por base a igualdade socioeconômica, a igualdade material. Mas para isso era necessário, portanto, ter um controle de maneira bem acentuada sobre a população. E graças a essas ideias, que vicejaram a partir do século XIX e do século XX, vamos encontrar uma série de regimes totalitários que chamaram a atenção e provocaram horror, a destruição, a intolerância, a falta de liberdade de expressão, inclusive, quando vemos o Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler, as loucuras do campo de concentração da Sibéria de Stalin e outros indivíduos hediondos que, graças a esses ideais, foram corrompendo para estabelecer o horror, o terror, para a manipulação das massas. Percebemos que essa ideia, embora inicialmente bem intencionada, não conseguiu alcançar a finalidade para a qual se destina a igualdade material, a igualdade econômica, a igualdade numérica. Idealistas, profundamente materialistas, apenas vendo o mundo físico, apenas limitado ao mundo físico, mas tentando de alguma forma equacionar essas problemáticas que chamam a atenção e que sensibilizam a criatura humana, mesmo que não tenha religião. Essas colocações chamam a atenção de tal forma que no século XX houve uma série de teorias sociais, teorias filosóficas, para tentar dar conta das desigualdades e para tentar fazer com que o homem trate os seres humanos de maneira igual a ele próprio. Embora a ética do idealismo socrático platônico, as belezas filosóficas do passado ficaram esquecidas por causa de um mundo materialista, que defendia a ideia do imediato, do imediatismo, mais tarde do consumismo, e assim por diante, estabelecendo, portanto, a ideia do prazer, do gozar, o máximo que se pode no momento presente, porque depois nada mais. E então vimos uma série de problemáticas na família, na sociedade, nas relações sociais, os conflitos bélicos que já deveriam estar superados, as relações internacionais, desde a drogadição, à sexolatria e aos transtornos emocionais, que também tem em paralelo essa realidade, a depressão, a síndrome do pânico, as enfermidades cardiovasculares, o sentimento de desolação, a falta de uma filosofia, de uma referência que possa dar segurança ao ser humano, a falta de referência na educação dos filhos, na educação familiar. Tudo isso, de alguma forma, contribuiu para essa ausência de sentido na segunda metade do século XX. E os movimentos sociais, socialistas em parte, movimentos de contracultura, movimentos alternativos, movimentos de protesto, através da arte, da música, através de não fazer a guerra, através de várias manifestações da mídia, da literatura, não conseguiram solucionar as grandes problemáticas ético-morais, as grandes problemáticas morais e emocionais que a criatura humana carrega. Como convencer a criatura que somos iguais? Como convencer os seres humanos que somos indivíduos iguais, que há uma igualdade ou uma equalização que deve ser respeitada? Como convencer a criatura que deve olhar para o outro conforme si próprio olha, ou assim mesmo se enxerga? Compreender que o outro é semelhante a si mesmo? Como compreender ou aceitar tudo isso em um mundo que apenas
é a realidade, e que há tanta diferença, há tantas cores, há tanta polimorfia, há tanta polifonia, há tanta coisa, que é difícil aceitar essa realidade igualitária. O humanismo, no entanto, antes de toda a história filosófica do humanismo, há mais de 2 milênios atrás, já havia sido proclamado de maneira ideal, como nunca alguém fez depois, como nunca ninguém pôde copiar e seguir as mesmas pegadas, as mesmas bases, conforme o homem de Nazaré. Jesus, chamado Príncipe da Paz, foi o verdadeiro humanista da história da humanidade, porque nas suas colocações belas e profundas, ele estabelecia esse princípio de igualdade entre as criaturas humanas. A ideia do semelhante ser igual, aspas, o que fizerdes a um desses, a mim mesmo estará fazendo. É uma proposta de humanismo extraordinária e ao mesmo tempo de holismo, um pensamento holístico que une as criaturas iguais entre si. Vós sois deuses, com D minúsculo. Podeis fazer tudo que eu faço e muito mais se quiserdes. Não é apenas uma colocação simbólica, mas a união das criaturas como sendo portadoras de um elemento divino em comum e ao mesmo tempo conectando-as a uma causa transcendental que está acima da nossa realidade material, a divindade. Todos são sintonizados por um elemento divino que está no universo, que preenche o próprio universo, como dizia Einstein, e ao mesmo tempo está fora dele. Essas colocações de Jesus sensibilizou a humanidade que não conseguia compreender no seu tempo. Não fazer a outrem o que não desejar, que outrem lhe faça. É aí a base fundamental de todo o humanismo. Todas as ideias filosóficas humanistas e humanitaristas têm como base, como resumo, essa proposta do Evangelho de Jesus. Essa colocação, que mais tarde foi distorcida, como várias colocações suas da Idade Média, quando a noite medieval e os pensadores, mesmo na religião, eram mais instintos do que razão, distorceram, corromperam, alteraram a sua proposta, graças aos interesses momentâneos, aos interesses de cada época, e aquela doutrina que com ele, com seus apóstolos e com aqueles que conviveram de mais de perto, que era a doutrina de mártires, doutrina de perseguidos, transformar-se lentamente em doutrina que causaria um martirológio, em doutrina de perseguidores. Lentamente essa doutrina, a partir do Édito de Milão com Constantino, torna-se a religião do Estado, a religião oficial do Império Romano. Vamos ver uma alteração cultural, uma alteração de valores, a instauração de determinados preconceitos, uma segregação social, os eleitos, aqueles que eram abençoados no paraíso e aqueles que estavam condenados pela fé, somente porque não aceitavam a fé daquela forma como a fé estava sendo apresentada. E os grandes pensadores iniciais do cristianismo primitivo foram considerados hereges e foram banidos. Orígenes, Tertuliano, Próclo e outros, que eram os grandes cristãos primitivos da patrística, reencarnacionistas, que advogavam o profetismo, o fenômeno de transe espiritual, paranormal, o estado alterado de consciência, comunicando-se com o invisível e com o próprio Senhor, e outras coisas. Essas ideias lentamente foram banidas para dar origem a uma outra proposta religiosa respeitável, que nós temos um maior carinho, um maior respeito, mas que é distorcer o pensamento inicial. E quando a situação ficou péssima, quando a situação ficou no máximo do descalabro, ficou no auge do terror, que ficou no seu momento mais delicado, mais difícil, a divindade enviou à terra um dos grandes apóstolos seus. E esse homem, que deveria chamar a atenção pelo excesso, entre aspas, excesso para nós, mas pelo seu despojamento total, pela sua abnegação, pela sua dedicação, que deveria eleger a própria natureza como templo religioso para as suas pregações, deveria sensibilizar a pompa da igreja, a intolerância da fé, a perseguição e intolerância religiosa. E Francesco Bernardoni ilumina o mundo medieval, tornando-se, na palavra autorizada do Espírito Joana de Ângeles, o êmulo de Jesus. Aquele que melhor imitou o próprio Cristo,
considerado por Ivone do Amaral Pereira o Cristo da Idade Média. Esse homem que vai cantar desde jovem a poesia do Evangelho de Jesus de maneira simples, vai cantar o Evangelho onde se passa, treinando a afetividade, a abnegação, treinando receber nãos, receber negativas, receber pedradas, receber críticas ou negações. Esse homem que deveria iluminar o pensamento da Idade Média não foi compreendido por vários segmentos da intolerância da fé. E assim, nós vimos que a mensagem dele, de Jesus, o admirável pensador e filósofo, foi um tanto esquecida. Mas, a 18 de abril de 1857, no Palácio Royal, na Galeria da Orleans, ali em Palais Royal, no coração de Paris, na Grande Banheira de Paris, uma obra aparece inaugurando uma nova mentalidade cultural, o Livro dos Espíritos, firmada por Allan Kardec, o grande pedagogo francês que adotava um pseudônimo. Essa obra agora apresenta uma nova mentalidade cultural, afirmando de maneira categórica e emblemática que somos espíritos mortais, que não somos a matéria, somos espíritos. Tese, aliás, que outras doutrinas colocam de maneira filosófica e poética, mas a partir dessa obra se confirma na experimentação científica do fato, laboratorial, através da mediunidade, dos médiuns em transe, de uma experimentação que tem um método científico, não acadêmico, nem se vê, mas científico, para a investigação do fenômeno, para se confirmar uma realidade que se repete, que é presente na história da humanidade, quando os mortos se comunicam com os vivos. Essa relação sempre existiu. E Allan Kardec arranca dos preconceitos ancestrais essa realidade para demonstrar que somos espíritos mortais. E em O Livro dos Espíritos nós temos 1019 perguntas, em que os espíritos respondem às grandes questões da filosofia, da sociologia, da antropologia, da teologia, da religião, da filosofia em geral, da ciência, para nos dar a síntese da sabedoria universal. E é no Livro dos Espíritos que nós temos os germes da igualdade, ou do humanismo que foi apregoado, mas sem esse suporte de conhecimento para poder confirmar e poder dar um argumento que não haveria refutação na época, agora através da doutrina espírita, que na introdução dessa obra citada, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca para ideias novas, palavras novas, propõe a palavra espiritismo para definir esse conjunto de ideias, esse conjunto de filosofias que partiu do fenômeno espiritual, mas é uma nova filosofia, um novo conjunto de ideias essas que sempre existiram na humanidade, mas agora estava coordenada e arrumada nos princípios de uma maneira lógica, pedagógica, didática. A imortalidade da alma é proclamada no item 1 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: que é Deus? Na própria pergunta vemos a sabedoria do codificador, porque a história da humanidade sempre perguntou de forma errada, sempre fez a pergunta: quem é Deus? E quem já está dizendo a resposta, porque o verbete quem significa o homem que, ou aquele que, já está dizendo que Deus é homem, o conceito humanizado de Deus, o conceito antropomórfico. Kardec pergunta: que é Deus? Nem colocou o artigo O, porque daria ideia de singular, poderia ser plural. Que é Deus? E as vozes respondem: inteligência suprema do universo, causa primeira ou causa primária de todas as coisas. Mais adiante ele pergunta, no item 23, que é o Espírito, e ele coloca Espírito com E minúsculo. E as entidades respondem: princípio inteligente do universo. Ora bem, que é Deus? Inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema é que vai dizer que, se os Espíritos disseram que é inteligência suprema, é porque não é a única inteligência, mas é a suprema, porque há outras inteligências. No 23, que é o Espírito com E minúsculo, princípio inteligente do universo. No item 76, ele volta e pergunta: que definição se pode dar dos Espíritos com E maiúsculo? E as entidades respondem: os Espíritos são seres inteligentes da criação, que habitam o universo fora do mundo material. Note, são três questões: inteligência suprema do universo, princípio inteligente do universo e seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. No primeiro, temos a inteligência suprema, que é a divindade. No segundo, o princípio inteligente do psiquismo, a centelha divina que há em nós e que há em outros reinos da natureza, que há em outros padrões de vida. Esse psiquismo
não é minúsculo. E o item 76, seres inteligentes da criação que habitam o universo fora do mundo material, estamos diante de nós, as criaturas humanas que pensam que são os agentes, que somos o maior investimento da divindade na evolução de outros reinos da natureza. Então temos aí três expressões que há algo em comum. O que há em comum é óbvio, é a inteligência. A inteligência aparece nos três itens. Equivale dizer que no item 1, inteligência suprema do universo, estamos ali com inteligência em substantivo. No item 2, princípio inteligente do universo, também é substantivo, 23. No item 23. E no 76, os seres inteligentes da criação, adjetivo. Equivale dizer que há uma qualidade, um adjetivo em nós, que é um substantivo na divindade. Daí, há uma qualidade em nós que pertence também à divindade, que é a própria divindade. Daí é uma qualidade divina da inteligência. Então somos ali chispas, daí a gênese bíblica mosaica do criado à imagem e semelhança, é um símbolo extraordinário para nos definir de maneira simbólica que há um elemento divino em nós que permanece e que nos liga entre criaturas e ao mesmo tempo nos liga com a chamada consciência cósmica. Allan Kardec, portanto, examina essas colocações, demitizando, portanto, a gênese bíblica, a gênese mosaica. Ele pergunta a respeito da criação dos espíritos, da origem dos espíritos, e as próprias entidades angélicas dizem que quando os espíritos são criados, ou o momento que isso é feito, ou como isso é feito, é um mistério mesmo para eles, que se perde na noite dos tempos, porque Deus é eterno, não teve começo e não tem fim. E aí o Kardec perguntou: se Deus é eterno, a criação dele teve um começo? E os espíritos disseram que Deus cria sempre e incessantemente, não sempre criou, é que vai dizer que a criação também é eterna. E aí a gente entra num silogismo, num raciocínio que nossa lógica não consegue ainda entender. Como é que Deus, sendo eterno, é a causa primária, e a criação também é uma causa primária? A criação deve ter tido algum início, alguma origem, porque senão a criação seria o próprio Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus não ficou um minuto, um segundo sequer, segundo os espíritos, inativo. Então, se a criação é eterna, a criação também é infinita. Daí o universo é infinito, porque Deus sempre esteve criando, sempre esteve gerando. Então, veja uma lógica que o livro dos Espíritos apresenta de maneira extraordinária, para dizer que o momento, no entanto, que os Espíritos foram criados, e que estão continuando sendo criados, para nós, ainda é um mistério que se perde na noite dos tempos. Mas aí Allan Kardec, no item 115, pergunta como é o início, a criação dos Espíritos, como os Espíritos foram criados, e as entidades responderam: os Espíritos foram criados simples e ignorantes. É que vale dizer destituído de experiência e sem conhecimento, simples e ignorante, mas com a potencialidade para se aperfeiçoar. Deus é perfeito, nós somos perfectíveis, porque vamos chegar lá. Daí um atributo também divino, que nos liga à divindade. Deus é eterno, não teve começo e fim. Nós somos imortais, tivemos um princípio, mas não temos um fim. E os Espíritos então colocam de maneira sui generis a ideia dessa evolução, que aliás, mais tarde, Leon Denis, o grande apóstolo do espiritismo francês e poeta, vai dizer de maneira emocionada com sua pena magistral: o espírito ou psiquismo, o espírito não é minúsculo, ou psiquismo, dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, pensa no homem, e nós poderíamos dizer, caminha para a sua angelitude no arcanjo. Essas manifestações que ao longo do processo evolutivo faz com que esse princípio inteligente passe de etapa a etapa, elaborando várias experiências até chegar nos seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. Mas na lei da igualdade, terceira parte do livro dos Espíritos, uma das leis que regem o cosmos, Allan Kardec pergunta sobre essa igualdade, que parece destituída de sentido, porque os seres humanos são tão diferentes. E os Espíritos dizem que a igualdade é uma realidade porque nós somos iguais, porque tivemos o mesmo início, a mesma origem e teremos o mesmo fim, a mesma finalidade. A diferença é que há espíritos que foram criados em momentos diferentes. Daí há espíritos mais velhos, mais amadurecidos, mais desenvolvidos, e outros mais infantis, mais inexperientes. Há demais aqueles que usaram bem desse tempo para progredir mais depressa, para avançar mais depressa, em detrimento daquele que repete a experiência, que retarda o seu progresso, que estaciona, que obstaculiza a marcha do seu crescimento por conta de ambições pessoais. Daí, quando Kardec pergunta da diversidade
diversidade de aptidões, os espíritos vão dizer a diversidade de aptidões, a capacidade intelectual de um, a artística de outro, a inteligência que varia entre as criaturas humanas, a capacidade cultural de se comunicar, a capacidade científica, as diferenças variadas de saúde, de condição socioeconômica, de condição material, de condição moral, de condição psicológica, de maturidade. E os espíritos dizem, essa diversidade não é da natureza íntima da criação do ser, mas sim é resultado do progresso que ele já realizou ao longo das reencarnações. Daí porque todos somos criados simples e ignorantes, mas porque a diferença de um Hitler e de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Gandhi ou de um Saddam Hussein, de um Eichmann ou de um Chico Xavier, está no progresso realizado por esses espíritos, nos passos que eles deram. Um é infantil ainda psicologicamente, é primário, é imaturo, e outro já é espírito antigo, velho, rico de experiências, que ainda fez a jornada também pelo primarismo, já passou pelas experiências mais primitivas e naturalmente realizou esse progresso. Allan Kardec pergunta da desigualdade das riquezas, e os espíritos respondem enfaticamente. Já você mesmo respondeu essa pergunta quando falou da desigualdade das aptidões. Há desigualdade de condição econômica porque tem diferentes aptidões. Aqueles que têm aptidão para ganhar mais dinheiro, outros menos, outros para administrar melhor, outros não administram muito bem, outros que têm aptidões específicas que são valorizadas mais pela sociedade, e outros têm aptidões que não são tão valorizadas pela sociedade do seu tempo. Isso faz com que haja uma diferença. Mas aí ela também pergunta sobre a pobreza. Isso é obra do homem. Vai dizer os espíritos, a miséria, alguém morrer de fome, trata-se ainda da nossa inferioridade. Kardec pergunta sobre a igualdade absoluta, chegando inclusive a levantar a ideia de filósofos que defendem uma ideia da igualdade absoluta das riquezas. Os espíritos responderam que não era possível, por causa da desigualdade das aptidões, matematicamente, numericamente impossível, e mesmo que conseguisse uma igualdade das riquezas, essa balança no dia seguinte seria desequilibrada por conta da diferença das aptidões de cada um para lidar, inclusive, com os recursos que tem. Daí porque ao invés de buscar uma quimera, diz os espíritos, uma fantasia, buscar o aprimoramento de cada um que foi colocado no seu lugar específico, procurar trabalhar, procurar servir e procurar aprender a evoluir com a experiência do seu progresso, porque ademais todos têm as mesmas oportunidades à luz da reencarnação. Aquele que reencarna numa situação de pobreza ou de modéstia, mais tarde vai reencarnar numa situação de abundância ou já foi, e vice-versa, porque mudamos de experiência, porque o espírito tem que aglutinar todas as experiências, tem que desenvolver a sabedoria e precisa reencarnar em diferentes posições para naturalmente evoluir, crescer, desenvolver o seu progresso. Daí porque Allan Kardec mais tarde examina a igualdade dos direitos do homem e da mulher, em uma época terrível, que a própria Igreja Católica Apostólica Romana na época considerava a mulher um animal sem alma. A humanidade sempre foi muito ingrata contra a mulher. E à época a mulher era proibida de entrar na universidade e assim por diante. Havia uma série de intolerância e de preconceito. Daí Kardec pergunta aos espíritos: é o pioneiro do feminismo, o feminismo elevado, o feminismo digno, quando ele pergunta sobre a igualdade do direito do homem e da mulher, e os espíritos respondem, sem sombra de dúvida, esse é um fator essencial para o progresso da humanidade no futuro. Dar os mesmos direitos, porque os sexos só existem no corpo. O espírito pode reencarnar tanto no corpo de homem quanto no corpo de mulher. Falou o mundo espiritual. E quando ele pergunta, então quer dizer, para de maneira enfática deixar registrado para a humanidade no futuro, então quer dizer que a missão da mulher é tão importante quanto a do homem? E os espíritos respondem, é até maior, porque é através da mulher que a humanidade recebe as primeiras noções da vida. É, portanto, a mulher que está confiada a ser co-criadora da futura humanidade. Os espíritos, portanto, falam de maneira enfática no pensamento do futuro, que a humanidade da sua época, inclusive, não poderia compreender, dando, portanto, a dignidade dos direitos, a autonomia, a liberdade, esse respeito, chegando a dizer que a fraqueza física da mulher em face das diferenças hormonais é por conta da missão que o espírito que escolheu reencarnar no corpo feminino não vai desempenhar, em que os hormônios estimulam o espírito a desenvolver determinados valores do sexo feminino.
E quando reencarna no corpo feminino, é convidado a desempenhar e desenvolver outras áreas do sentimento e do conhecimento, para formar síntese da sabedoria. E os Espíritos chegam a dizer: aqueles que reencarnassem apenas como os homens, só saberiam o que os homens sabem. Coitado do machismo. Porque a doutora Tina Germinara, uma nova psicóloga norte-americana de regressão de memória, costumava dizer que quando regredia em terapia de vidas passadas com seus pacientes masculinos a uma encarnação anterior, e que eles percebiam que eles estavam na condição de mulher, eles davam um pulo e passamos para a próxima. O inconsciente machista é terrível. Agora ela dizia que via muita gente, muita mulher dizendo: eu também fui homem na reencarnação passada, não sei qual é a vantagem. Mas é, portanto, um preconceito humano, material, que a evolução dos tempos vai naturalmente se separar. A reencarnação é a grande chave para entender a lei de igualdade, em que todos temos as mesmas oportunidades, todos saímos da mesma origem e todos chegaremos ao mesmo fim. Nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá, mas todas elas terão que pagar ceitil por ceitil do que devem, afirmou o psicoterapeuta divino Jesus. Daí porque, meus amigos, diz Leon Denis também, de maneira emocionada: vivi em 6 séculos, agitei-me em 100 mundos, posso saber de onde venho e posso prever para onde vou, através de vidas sucessivas que eu busco a felicidade. Daí a divindade estabeleceu uma origem e estabeleceu um fim. É imposto a plenitude, a felicidade, a bem-aventurança. Chegar na plenitude mais cedo ou mais tarde é o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio pode aumentar ou retardar, isto é, estacionar no progresso. Naturalmente que impedir o progresso de avançar de maneira mais acelerada, mas não pode deter a marcha do progresso. Inevitavelmente, nós devemos avançar por aquilo que a gente chama de lei de causa e efeito. Daí nós não temos uma liberdade total, nem temos um determinismo absoluto, mas uma lei de causa e efeito. A ação que desencadeia gera reações. E nas reações eu também estou agindo de maneira a criar outras ações. Daí hoje, se eu sofro ou padeço de uma situação, é uma reação de algo que eu fiz. Uma sementeira que eu realizei, agora estou colhendo. Mas ao mesmo tempo, no dia atual, eu estou colhendo uma nova sementeira para o futuro, a depender da minha opção, do meu livre-arbítrio. O Espiritismo, portanto, coloca de maneira excepcional as provas: prova da riqueza, prova, ou seja, a tarefa do gênero, do sexo, masculino ou feminino, provas de condições sociais e assim por diante, para proclamar a lei de igualdade como uma lei extraordinária, derrubando, portanto, por terra, filosoficamente, a ideia teológica dos anjos, dos arcanjos, de seres que foram criados, privilegiados pela divindade, para gozar no reino de Deus para sempre, o que seria injustiça. Naturalmente, que seria uma condição sem mérito, ademais, sem valorizar a própria delícia celestial, por conta de uma situação ilusória, criada, que não resiste à menor lógica e o menor raciocínio. Daí, o Espiritismo vem oferecer a caridade, a solidariedade, para tornarmos iguais. Como diz Allan Kardec em Obras Póstumas, no lema liberdade, igualdade e fraternidade, ele vai dizer: primeiro a fraternidade, porque a fraternidade vai nos tornar iguais. O ser humano olha o outro também de maneira igual, e olhando o outro de maneira igual, vai dar o direito à liberdade do outro de agir conforme ele queira. Chico Xavier dizia isso de maneira emocionada: eu permito que cada um seja o que quiser, mas exijo de mim ser cada vez melhor. Era, portanto, um unicósmico que já encontrou essa finalidade existencial, quando um senhor acorda desmaiado em uma rua de Calcutá, com uma gangrena na perna que causava um odor fétido, a ponto das pessoas se afastarem. E ele olha aqueles olhos arredondados e grandes, aqueles olhos cristalinos, daquela mulher de pele branca, que estava ali lidando com o pária da Índia, limpando as suas feridas de tal forma que faz com que ele olhe e pergunte no idioma nacional, que ela não entendia totalmente, teve dificuldade de interpretar: senhora, o que a senhora está fazendo aqui? O que a senhora está cuidando de mim? O que a senhora quer? Apenas deixar você bem, disse ela, segundo o repórter da BBC de Londres. E ele então volta e disse: senhora, qual é o seu Deus? Qual é a vossa religião? Qual é a vossa religião? Madre Teresa de Calcutá respondeu: a minha religião é o amor. E o seu Deus? Fale do seu Deus para eu adorar o seu Deus conforme você adora. E ela então diz aí no repórter que uma lágrima começa a descer dessa senhora que a vida inteira teve uma enxaqueca cruel que acompanhou a vida inteira.
olha para ele de maneira profunda, a penetrar, praticamente devassar o seu mundo íntimo e responde: o meu Deus é você. O meu Deus é você, que é meu irmão. Você é meu Deus. Se você quer adorar o meu Deus, adore a você mesmo, porque você é o meu Deus. Essa mulher cósmica já compreendia o princípio de igualdade, porque encarava naquele ser em provação, em expiação dolorosa, o futuro reencarnatório, que ela não compreendia como católica, mas deveria entender espiritualmente falando, como um ser espiritual de sol, o futuro de um ser igual a ela, de um ser também angélico, que ela intuía, inspirada pelo mundo espiritual. Para concluir, meus amigos, permitam-me fazer uma reflexão. Penso, quando eu reflito na proposta dos cristãos primitivos, quando me recordo dos grandes apóstolos de Jesus do passado, que deram a sua vida de maneira dedicada e emocionada, fico a pensar o quanto nós podemos, de alguma forma, exercitar as mesmas virtudes que eles exercitaram. Porque quando eu penso na vida do apóstolo Paulo, de Maria Madalena, de Simão Pedro e de outros, eu percebo que eram espíritos também com provas, com desafios. Aliás, se não tivessem prova, se não tivessem débitos, não passariam pelo holocausto, pelo martírio. Então eram espíritos também com necessidades espirituais na reencarnação, talvez necessidades kármicas, a semelhança de nós. Qual a diferença da Maria Madalena, a notável revolucionária do Evangelho conforme Emmanuel, e uma vendedora de ilusões, uma garota de programa atual? Não há diferenças. Ela se entregava ao comércio do sexo desorganizado. O sexo é desafio e é muito difícil superar. Alguém que chafurda nesse vício, sair dessa vida é muito difícil, porque a mente se encontra viciada e envolvida por também seres invisíveis. A tradição do Evangelho dizia que ela tinha 7 demônios que a acompanhavam. Qual a diferença? Mas ela optou por uma conduta correta. Emmanuel vai dizer que ela é a maior revolução do Evangelho, porque Paulo era fiel à época e aos conceitos da época, mas ela não, era toda podridão. Daí porque, depois da ressurreição do Senhor, a primeira pessoa que ia aparecer foi ela. Nem a própria mãe dele, Maria de Nazaré, apareceu. E Humberto de Campos vai dizer qual era a lição que Jesus queria dar. Apareceu primeiro a ela, e ela foi a grande mensageira que a vida continua para os apóstolos, porque não acreditaram nela. Então qual é a diferença? Qual é a diferença de um apóstolo Paulo e de um fanático religioso de hoje que também apedreja os outros e mata? E que persegue, como estamos vendo no Oriente Médio ainda? A diferença é que eles optaram, depois que caíram em si e se conscientizaram pela coisa certa. Optaram pelo dever, pela conduta correta, pela conduta dedicada. Alguns eram espíritos que eram espíritos superiores. Não. Se tornaram espíritos superiores depois da aprovação, depois do martírio, depois da escolha. Eram espíritos iguais a nós, com os mesmos conflitos, as mesmas questões. Mas eles optaram pela conduta certa, que nós sempre estamos perguntando: por que eu? Por que comigo isso? Quando a pergunta deveria ser diferente: por que não eu? Afinal, acontece com todo mundo, vai acontecer comigo também. Todo mundo tem um parente que morre, comigo também vai acontecer. Todo mundo morre, todo mundo fica doente, eu também vou ficar doente, porque é uma máquina. E preparar-se especificamente para essa realidade, porque nós estamos a sós. Espíritos veram por nós. Daí o amor, o bem, a prática do bem nos torna iguais, filhos de Deus. De Deus saímos, para Deus voltaremos, como dizia Pietro Baldi, ou como diz Joana de Ângeles, lucigênitos, gerados pela luz. Da luz saímos, daí somos luz também, e para a luz voltaremos.